Olá, Deus abençoe você, que alegria estarmos aqui com todo esse conteúdo que será disponibilizado durante todo esse dia no nosso Congresso de GC 2020. E eu quero começar aqui com esse primeiro vídeo, trazendo um pouco para você sobre a nossa visão. Grupo de crescimento que chamamos de GC como visão da Igreja Batista da Lagoinha. Para a honra e glória do Senhor Jesus, diante da visão que Deus deu ao nosso amado pastor Márcio Valadão, de expansão de cada cidade, uma lagoinha, em tantos bairros aqui de Belo Horizonte e em tantas nações, nós queremos nesses próximos minutos aqui falar com você a respeito da nossa visão. Eu quero ler com você um texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso de número 46, no nome de Jesus. Acompanhe o texto. Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que a visão de pequenos grupos é a visão da Igreja Batista da Lagoinha. Nós não somos uma igreja que tem pequenos grupos. Nós somos uma igreja que a sua base é os pequenos grupos. Uma igreja não se abre, uma igreja nasce. E aqui na Igreja Batista da Lagoinha, toda igreja deve nascer por meio de um GC, por meio de um grupo pequeno, aonde, por meio da vontade do Senhor, em seu crescimento, se torna uma igreja. Obviamente, nem todo GC ele vai se tornar uma igreja. Porque nós temos também como visão os pequenos grupos como discipulado, como evangelismo, como pastoreio de toda a igreja. Você sabe, somos uma igreja global, uma igreja conhecida mundialmente. E a forma de nós pastorearmos todo o rebanho que Deus tem confiado a nós pastores dessa casa é por meio dos pequenos grupos. Eu sei que o público é diverso naqueles que estão me assistindo, estão acompanhando esse primeiro encontro, esse primeiro vídeo de capacitação para você. Temos irmãos que participam das nossas igrejas, pessoas de outras igrejas, líderes de pequenos grupos aqui da nossa igreja, mas eu quero que você entenda que GC, ou pequeno grupo aqui na nossa igreja, não é um ministério, é uma visão. É o coração da igreja. Por que nós entendemos que, como visão de pequenos grupos em Lagoinha, é o coração? Porque no coração é que todo corpo é alimentado. Passa-se pelo coração e todo sangue que é bombeado no coração, ele chega em todos os órgãos, ele chega em todo o corpo. E nós entendemos que o pequeno grupo é esse lugar onde pessoas com seus dons são encontradas. Nós entendemos que por meio de um pequeno grupo, relacionamentos são criados, pessoas são pastoreadas, pessoas são completamente comprometidas com o Evangelho do Senhor Jesus. Nós cremos que por meio de um pequeno grupo, amigos que até então não conheciam ao Senhor, eles têm a oportunidade de conhecer. Eu quero trazer para você, diante desse tempo, a visão, a missão e o propósito da Lagoinha, para que você entenda que o pequeno grupo é a base de todos esses três aqui que nós tratamos em Lagoinha, tanto a visão, tanto a missão, quanto o propósito. A visão da Igreja Batista da Lagoinha é levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente
com Jesus Cristo. A nossa missão: alcançar 10% de todas as pessoas da cidade onde Lagoinha está plantada. Qual que é o propósito da Igreja Batista da Lagoinha? Grande para servir, pequena para se importar. Diante da visão, da missão e do propósito, você há de concordar comigo que o pequeno grupo é a única forma de alcançar a visão que Deus nos deu, a missão que Deus nos deu e o propósito que temos como igreja. A única forma de levarmos cada crente, cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo é por meio do discipulado. E não há outra forma da nossa igreja levar cada pessoa a esse relacionamento com Jesus Cristo, senão por meio da visão de pequenos grupos. Não há possibilidade de alcançarmos 10% da população de uma cidade aonde Lagoinha está plantada, senão por meio dos pequenos grupos, porque nós acreditamos que de casa em casa uma cidade é transformada. Nós não acreditamos que vamos alcançar uma cidade apenas pela frequência em um culto local, a frequência aqui dentro do templo ou na sua igreja, na sua cidade, não. Nós acreditamos em um púlpito descentralizado, onde cada crente assume a sua responsabilidade. Acreditamos no sacerdócio de cada cristão, aonde por meio da sua casa, aonde por meio do vínculo de amizade, aonde por meio do lugar aonde Deus plantou, seja na sua empresa, no lugar aonde trabalha, seja por meio da sua vizinhança, do seu prédio, do seu condomínio, nós acreditamos que a bandeira de Jesus Cristo deve ser ali plantada, ali deve ser anunciada o nome de Jesus, o evangelho de Jesus, para que cada cidade seja alcançada. E temos como propósito aqui na Igreja Batista da Lagoinha, ser uma igreja grande para servir, mas tão pequena para se importar. A Igreja Batista da Lagoinha é uma igreja grande, uma igreja que Deus levantou na nossa nação, mas o desejo do nosso coração é que essa grandeza seja uma grandeza para servir, que sejamos como Jesus, uma igreja pronta a servir, servir a Deus, servir o outro, servir a igreja local, servir os irmãos, servir. E não há outra forma de alcançarmos isso de uma forma global, senão por meio dos pequenos grupos, aonde você consegue servir as pessoas que estão perto de você, aonde você consegue servir as pessoas que têm necessidades do seu lado. Existem situações que não vai chegar ao pastor, existem situações que não vai chegar a você, mas vai chegar aquele membro, aquela pessoa, aquele GC que está lá num outro canto da cidade ou está em uma outra região, e por meio desse sacerdócio de cada crente e por meio dessa responsabilidade, nós entendemos que a necessidade será suprida e a igreja estará sendo resposta aonde ela estiver. Ou seja, a visão de pequenos grupos aqui em Lagoinha não é um ministério como se tem um ministério de louvor, como se tem um ministério de ação social, como se tem um ministério de dança, como se tem um ministério de fotografia ou de mídia na sua igreja. Não, GCs não são ministérios, é uma visão, é a visão que Deus nos deu. Entenda isso. GC é o coração da igreja, é a única forma de termos cuidado, de termos discipulado. Por meio de cada GC nós entendemos os seus objetivos. O primeiro objetivo, como visão que temos de cada GC, espalhados em cada lugar aqui de Belo Horizonte, que é a base da Igreja Batista da Lagoinha, em cada cidade de Minas, em cada cidade do Brasil, em cada nação, nós entendemos que o GC ele tem por objetivo, primeiro, a comunhão. Igreja é relacionamento.
Por meio de cada GC, o objetivo é que eles se relacionem, que eles criem vínculos de amizade, de sinceridade, vínculos de transparência, vínculos de amor, de paz, vínculos que só por meio de um pequeno grupo gerando comunhão e relacionamento consegue ser igreja. Igreja é relacionamento. A comunhão é um objetivo dos nossos GCs. Segundo, a edificação. Aonde se tem a palavra de Deus, se tem edificação. Pessoas sendo transformadas por meio do Evangelho de Jesus, por meio dos louvores que cantamos em cada GC, por meio da palavra que é ministrada em cada GC, e eu oro para que por meio de cada palavra ministrada, Deus use você, Deus use cada líder aqui da Igreja Batista da Lagoinha, seja você que está num estado do Brasil, em uma outra nação, que Deus use você, porque também temos como objetivo de cada pequeno grupo a edificação, mas temos também como objetivo a multiplicação. Você percebeu no texto bíblico de Atos capítulo 2, a partir do verso de número 46, que eles iam sendo acrescentados, os que iam sendo salvos. Um GC, um pequeno grupo, precisa multiplicar. Ele não pode viver a inércia, ele não pode estar estagnado. Se ele não multiplicar, ele morre. Nós entendemos que por meio de um pequeno grupo é necessário ter evangelismo, é necessário ter anúncio do evangelho, pessoas novas chegando, amigos chegando, famílias chegando, para que haja transformação e consequentemente aquele GC que era 1 se torna 2, se torna 4, se torna 8, se torna 16, se torna 32, se torna 64, e aí o nome de Jesus se faz conhecido a milhares e milhares de pessoas. Então, temos como objetivo também o evangelismo e, consequentemente, a multiplicação por meio de cada GC. E temos também como objetivo o serviço, o servir ao outro. Se alguém, talvez, do seu GC estiver passando uma necessidade, ele será suprido. Cada um ali, diante da compaixão que o Senhor nos ensina a ter, aquela pessoa será servida. Por meio de cada GC nós aprendemos a importância do servir, que é a essência de Jesus Cristo em servir o outro, o serviço à região, ao bairro, ao condomínio, às pessoas, à cidade, à nação. Temos como objetivo cada GC servindo a Deus, servindo um ao outro e servindo a cidade que foi plantada. Entenda isso. GC é a nossa visão. A oração que o nosso pastor Márcio tem feito é que por meio de cada pequeno grupo, em cada casa, em cada GC, seja como uma igreja reunida, aonde o nome de Jesus é anunciado. Nós temos como visão, aprenda isso, pequenos grupos, o que chamamos na Igreja Batista da Lagoinha como GCs, grupo de crescimento, é a nossa visão, é o que pulsa o nosso coração. Então, se de alguma forma você faz parte dessa igreja, deixa essa visão entrar no teu coração e seja você usado por Deus, vivendo essa visão de pregar o evangelho, de que em cada casa, por meio de cada casa, cidades sejam transformadas e o nome de Jesus seja glorificado. Eu venho por meio desse tempo aqui reafirmar a você que GC é a nossa visão, é o coração da nossa igreja. E eu oro para que por meio dessa visão, milhares e milhares de casas e, consequentemente, milhares e milhares de cidades sejam transformadas no Brasil e no mundo. E sabe quem Deus decidiu usar? Eu e você, nós, como Igreja Batista da Lagoinha.
Que Deus te use poderosamente diante dessa visão e que você seja cheio do Espírito Santo, levando a mensagem do Evangelho a todas as pessoas para a glória do Filho de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.